Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje, no nosso Homem Vale Convida, a gente tem um convidado aqui especial, que é o Dr. Mauro Cuítico. Dr. Mauro é médico, fundador e presidente da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Ele é autor de vários livros, né, dentre eles Terapia de Regressão, Tratamento do Pânico com a Regressão, 20 casos de regressão, uma série de livros aí já publicados a respeito do tema. E nessa noite ele vai trazer para a gente uma exposição a respeito do tema, Psicoterapia Reencarnacionista, a reencarnação enquanto um tema da área de saúde, né? Então, agradecer muito a gentileza do Dr. Mauro de comparecer aqui com a gente para expor esse tema que a gente muito ouve falar, mas é um tema que ainda a gente tem muita ignorância a respeito dele. Então, por isso que ele está aqui para nos auxiliar nesse sentido. Mauro, muito obrigado. E aí pode começar aí, fica à vontade. Tá bom. Bom, Nilton, eu quero inicialmente agradecer muito assim, a ti, a Maria Cláudia, o pessoal lá da AMI Vale, pelo convite. Eu fiquei bastante feliz, bastante agradecido, estou aqui representando, então, a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista e quero, então, apresentar brevemente o que é esse novo paradigma, essa nova visão psicoterapêutica e psicoterapêutica baseada na reencarnação. E a nossa proposta ela é bastante ousada, viu, Newton, assim, e bastante utópica, digamos assim, no sentido de que utopia não é uma coisa impossível. Utopia é algo assim que a gente almeja e que é difícil de alcançar. Mas nós somos bastante, nós todos aqui somos bastante utópicos. Qual é a finalidade da escola de psicoterapia reencarnacionista? Que ela veio fazer aqui na Terra? Ela veio com uma proposta de agregar gradativamente a reencarnação às instituições oficiais de saúde. A medicina física, orgânica, a medicina mental, a psiquiatria, a psicanálise e a psicologia. Essa é a proposta. A psicoterapia reencarnacionista ela não é uma escola de terapia de regressão. Ela é a continuação da terapia de regressão. Vou explicar para vocês qual é a diferença. Embora cerca de 95% ou mais das pessoas nos procuram para fazer regressão, e nós fazemos, evidentemente, né? Depois eu vou explicar como é que é a nossa ética, tudo direitinho. A psicoterapia reencarnacionista, percebo, psicoterapia, não é terapia reencarnacionista, é psicoterapia reencarnacionista, ela é uma nova visão psicológica, que ela quer ajudar os reencarnacionistas a saberem para o que reencarnaram, qual é a sua proposta de reforma íntima, por que cocriaram a sua infância, quais são suas missões. E isso já vou dizer de antemão que não é tão difícil de recordar, porque todos nós sabemos, não é tão difícil de recordar, mas para isso é necessário que a pessoa recorde 6, 7, 8 encarnações passadas e o período intervidas após cada encarnação. Então, assim, imagina se hoje é dia 15 de setembro, estamos em 2025. Vocês conseguem imaginar como é que a gente ia se situar em 2025 se a gente não lembrasse de 2024, 2020, 2015, 2009? Estou indo para trás, assim, aleatoriamente. Imagina se a gente não lembrasse nada disso. A gente não saberia nem quem a gente é, o que estamos fazendo aqui, o que temos que fazer. A gente ficaria perdido aqui nessa encarnação. E, na verdade, assim, não lidar com a reencarnação nos deixa perdidos aqui. A gente não sabe de onde é que veio, a gente sabe que um dia vai morrer e vai para algum lugar que a gente não sabe que lugar que é, a gente não sabe o que estamos fazendo, então, assim, a reencarnação na medicina física, ela é, assim, uma abertura, uma porta maravilhosa que a terapia de regressão também faz. É para melhorar ou curar, assim, sintomas, características, patologia. Eu tenho dificuldade de falar patologia ou doença, ou Newton, porque para mim são consequências de traumas de vidas passadas. Então, quando alguém vem, nos traz uma queixa de uma fobia, de um pânico,
uma depressão severa, resistente a vários tratamentos, fibromialgia, uma enxaqueca há décadas, ou uma asma desde a infância, que vem com rótulo de uma doença, uma patologia, eu não consigo enxergar assim. Porque depois de 30 anos tratando mais de 10 mil pessoas, eu sei que essas doenças ou patologias, elas são oriundas de traumas de vidas passadas. Então, a TVP trabalha assim. A psicoterapia reencarnacionista, quando a pessoa vem com uma queixa focal, também trabalha assim. Acessar, recordar as vidas passadas, onde estão assim os traumas, acessar, recordar e desligar. As melhoras, ô Newton, assim, após cada sessão, são assim sensacionais. Claro que se a pessoa está sintonizada em 4, 5, 6 vidas passadas, a cada desligamento, depois eu vou falar como é que é feito o desligamento, muito simples. A cada desligamento, a pessoa melhora 10, 20%. No próximo desligamento, mais 10, 20%. Então, é gradativo a melhora da pessoa. Eu quero falar para vocês duas coisas muito, muito importantes, fundamentais para a nossa escola, tá, Nilton? Primeiro é a ética. A nossa ética, ela segue fielmente o que está prescrito na questão 399 do Livro dos Espíritos, quando fala que é possível recordar-se vidas passadas, que é permitido recordar vidas passadas, mas estabelece um critério. E esse critério eu posso dizer que a nossa escola segue fielmente. E qual é o critério? Essa recordação para outras encarnações, ela deve ser conduzida, direcionada pelos mentores espirituais, que ali no livro chama de seres espirituais superiores. E eu posso acrescentar, não pelo terapeuta, não atendendo o desejo da pessoa, e sim fazer uma meditação, não usamos hipnose, para não termos o controle sobre a pessoa, apenas uma meditação lúcida, consciente, em que a pessoa eleva um pouco a sua frequência, os seus mentores ou mentoras baixam um pouquinho a sua frequência e disponibilizam para aquela pessoa aquela vida passada que, segundo eles, é permitido ou é necessário. E, para acrescentar, nós nunca incentivamos o reconhecimento de pessoas, porque isso é um risco de um dano psicológico enorme. Saber quem é que estava matando quem, que estava estuprando quem, nós nunca incentivamos o reconhecimento. Então, vejam, quem é que conduz, quem é que comanda a recordação? Não é o terapeuta, são seres espirituais superiores. E como é que é feito a recordação e como é que é feito o desligamento? Olha como é simples, como é fácil, meu. A pessoa acessa uma vida passada, comandado pelos seus mentores, e começa a nos contar aquela vida passada com maior ou menor dificuldade. Nós temos várias táticas para isso. Não cabe aqui falar das táticas, né? Mas no curso a gente ensina para os alunos. Acessa uma vida passada, começa a recordar aquela vida, chega no momento que tem o trauma, que tem a tragédia, e é bem forte mesmo, ultrapassa aquele momento, é recordação, entende? É lá no passado. Continua recordando até chegar lá no momento da morte, do desencarne, e agora vem o que eu chamo a cereja do bolo. Essa é a melhor parte. Quando a pessoa recorda o pós-vida, até chegar no mundo espiritual, receber os tratamentos que as pessoas nos contam, Newton. Você sabe, eu sei que você sabe, mas tem pessoas que eu acho que não sabem, ou não sabem bem. Os tratamentos nos hospitais, com luzes, com cores, com sons, é maravilhoso a pessoa nos contando e aí ela vai melhorando, melhorando, melhorando. Um dia ela tem alta do hospital e ela vai lá para o jardim e nos descreve os jardins e as pessoas, os irmãos, as irmãs. E a gente percebe que aquele trauma que ela teve já vai passando gradativamente. Porque quando nós chegamos no mundo espiritual, gradativamente, tudo que nós trouxemos da Terra, traumas, dores, sentimentos, medos, tristeza, depressões, tudo vai passando e a pessoa vai recordando, já estamos no intervidas. Ela vai recordando, 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 e a gente percebe que ela está melhorando, melhorando. Chega no momento que a pessoa já está convivendo com as pessoas, já está sendo convidada para assistir palestras, participar de grupos de estudos,
e daqui a pouco ela começa a trabalhar, começa a estudar, ela escreve as bibliotecas, e a gente vai checando se aquela dor, como é que está, ela fala que ainda tem um pouquinho, a gente continua a recordação, daqui a pouco a gente pergunta, "É aquela dor que você tinha lá naquela vida, ela já passou, como é que você está se sentindo?" E a pessoa, quando ela está muito bem ou ótima, Nilton e Maria Cláudia, e Flávia e André Luiz e outros, a gente já pode ir encerrando a sessão. Então, percebe a simplicidade do desligamento. Repetindo, a pessoa acessa uma vida passada, recorda aquela vida passada, recorda o desencarne, recorda a subida para o mundo espiritual, recorda a vivência, isso lá no passado, recorda a vivência no mundo espiritual até ela tudo ter passado, ela está muito bem ou ótima, aí nós vamos trazer a pessoa de volta. Então, percebe assim, essa simples recordação do trauma, do pós-trauma, do desencarne, da chegada no Intervidas e a recordação do Intervidas leva a sintonia desse ponto para aquele ponto. Vocês percebem como é simples? E isso promove o desligamento. Alguém pode dizer assim, ah, mas doutor Mauro, mas essa recordação, porque é recordação, tá? Essa recordação foi numa vida passada. Como é que repercute positivamente na vida de hoje? A, a, a explicação é o tempo não existe. É uma ilusão da terceira dimensão. Então, o tempo não existe. Dentro do inconsciente, tudo é presente. Então, quando a gente fala em vida passada, é uma maneira de dizer para a gente poder se situar, né, Newton? Então, ela não acessou uma vida passada, ela acessou uma vida que está acontecendo concomitantemente com essa, recordou desse ponto até esse ponto, e isso promove o desligamento. Vocês perceberam como é simples? Só tem que saber fazer, mas é muito simples. Bom, mas isso não é a psicoterapia. Porque psicoterapia envolve a parte psicológica, né, da pessoa. Isso é regressão pelo método ABPR. Como as pessoas ainda acreditam, e está certo, assim, que a psicoterapia reencarnacionista está fazendo 20 anos, ela foi fundada, começou comigo em 96, a associação foi fundada em 2004, com a 2025, ela é muito nova, ela tem nem 30 anos, ela é muito nova. Então as pessoas acreditam que a psicoterapia reencarnacionista é sinônimo de terapia de regressão. Não faz mal, tá bom, tá mais do que bom as pessoas virem buscar essas melhorias, essas curas. Só que a psicoterapia reencarnacionista aproveita essas recordações de vidas passadas e as recordações dos intervidas para ajudar a pessoa a saber para o que ela vem reencarnando há séculos, como é que ela é quando ela volta para casa, como é que ela é hoje, com essa recordação de várias vidas passadas, para se comparar como era lá e como é hoje, a gente vai encontrando aquilo que André Luiz, e agora eu quero entrar no Obreiros da Vida Eterna, que o André Luiz denomina, o doutor Barcelos fez uma palestra lá no nosso lar, um psiquiatra, e André Luiz transmitiu para o Chico Xavier a noção da personalidade congênita. A personalidade congênita nada mais é do que como nós viemos sendo há várias encarnações e como nós somos hoje. E essa é a pista para aquilo que todo reencarnacionista quer saber: qual é a minha proposta de reforma íntima? E eu digo para você, é extremamente simples de saber, mas tem que recordar como nós éramos. Perceba, não é quem nós fomos. Cleópatra, tem várias críticas. Eu nunca tive uma Cleópatra no meu consultório. Talvez por ser um terapeuta tupiniquim aqui de Porto Alegre, ó, Cleópatra, rei, rainha, eles não vêm aqui. Eu acho que eu só vou lá no Bray Wise, no Amsterdã e outros, mas no meu consultório só chega pessoas do povo, assim. Nunca chegou um rei e uma rainha. Aliás, uma vez chegou um rei, que foi o rei, morreu enforcado. A única rainha que chegou, estou lembrando agora, morreu guilhotinada. Então também não valeu muito a pena ser rei, ser rainha para morrer desse jeito, né? Então não importa quem nós fomos. O que importa é como nós fomos. Percebe a diferença? Quem nós fomos, fomos. O que importa se fomos brancos, negros, homem, mulher, rico, pobre? Isso não importa. O que fomos, fomos, e o que não fomos, seremos. O que importa é como nós fomos. Como é que eu era naquela vida, que eu fui um mendigo,
como é que eu era naquela, que eu era um músico num templo na Grécia, como é que eu era naquela que eu matei a minha mãe, que é a minha mãe de hoje, como é que eu era quando eu fui escritor russo na encarnação anterior e como eu sou hoje. Eu vendo como que eu era e vendo como eu sou, eu consigo fazer assim abro um horizonte, um panorama que eu vejo, lá eu era assim, 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 e hoje eu sou assim. Qual é a inferioridade que vem se repetindo? Eu sempre sou assim, e assim, e hoje continuo sendo assim, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ou igual. Sabe o que eu encontrei? A minha proposta de reforma íntima. Você percebe como é simples? Tu tem automóvel, né, Nilton? Tem, né? Automóvel. Tu já teve 3 ou 4 antes, certo? Teve. Tá. Aí, aquele automóvel lá, aí um dia tu foi na concessionária, resolveu trocar, faz aquela choradeira que a gente sempre faz e tal, trocou de automóvel. O motorista não mudou, né? Era tua. Aí, dali uns anos, foi lá e trocou por um outro automóvel. O motorista, tu. O automóvel é um veículo e o corpo físico é um veículo. Nós viemos trocando apenas de veículo, encarnação após encarnação. Então, sabe como é que tu era, ô Nilson? Vou te usar como cobaia. Sabe como é que tu era nas 3, 4, 5 encarnações anteriores? Se era tu, tu já sabe como é que tu era. Era tu, percebe? Isso é tão óbvio, tão simples. E o doutor Barcelos chamou isso de personalidade congênita lá no Beiros da Vida Eterna. André Luiz, Chico. O que o doutor Barcelos falou? Olha a intensidade do pedido. Ele escreveu: precisamos divulgar no mundo, precisamos, hein? Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador de personalidade congênita, em evolução e tal. O pilar básico da psicoterapia, já saí da regressão, tá? Da psicoterapia reencarnação, você sabe qual é? A personalidade congênita. Doutor Barcelos falou, André Luiz pediu, Chico Xavier transmitiu, chegou a psicoterapia reencarnações para botar isso na prática, para ajudar os reencarnacionistas a saber para que reencarnaram, para poder realmente aproveitar a encarnação, o que nós não viemos fazendo há séculos. Por quê? Porque a gente não lembra para que a gente reencarnou. Então, dei um breve panorama, assim, tá, Nilton, que é a psicoterapia reencarnacionista, a investigação do inconsciente, a ética da investigação do inconsciente. Eu conheço muitas escolas, tem muitas escolas que lidam com recordação de vidas passadas. No Brasil, conheço várias, no exterior, algumas. Eu não conheço, eu não quero falar que nós somos o soldadinho do passo certo, que estamos certos, que estão errados. Não, não estou falando isso. Cada um com o seu método e todas funcionam muito bem. Umas melhor, outras não tanto, mas todas são criadas, dirigidas por pessoas super, super boas, médicos, psiquiatras, psicólogos. Bom, mas a nossa tem essa característica do comando ser dos mentores e não do terapeuta. E outra característica, a recordação praticamente completa do intervidas. A maior parte das escolas de regressão, a sessão é interrompida durante o trauma, ou após o trauma, ou após a morte. Desde que eu comecei, porque eu fiz um curso de formação com a doutora Maria Júlia Preto Pérez, de São Paulo, uma psiquiatra espírita, né? Eu fiz aqui em Porto Alegre. E eu comecei a trabalhar com a TVP. Resultados maravilhosos, mas não tinha o caráter psicológico. Então, assim, eu fiz todo esse caminho. Interromper durante o trauma e adotar procedimentos como catarse, exteriorização de sintomas. Depois, eu fui continuando durante vários anos, interromper a recordação depois do trauma e aplicar esses procedimentos. Depois, e tudo foi vindo na minha cabeça, na verdade. Levar a coração até o momento da morte, e um dia eu pensei assim, mas se a morte não é o fim, por que que eu interrompo a recordação no momento da morte? Por que que eu não incentivo a pessoa a recordar o que aconteceu depois? E aí abriu uma porta. A pessoa começou a recordar que vieram seres, familiares, entidades, e levaram para o mundo espiritual, e aí começaram a recordar os tratamentos, e começaram a recordar a vivência no Intervidas. Tudo isso eu levei, acho que uns
6 ou 8 anos para fazer esse caminho. E agora já está assim. A recordação começa aqui, termina lá no mundo espiritual, quando a pessoa estava super bem. E o caráter psicológico é esse. Como é que era a personalidade daquela pessoa naquela vida, superioridades e inferioridades. E na outra vida, superioridades e inferioridades. E muito parecido. E vem vindo, chega hoje. E aí faz um link, para usar um termo moderno, que não é da minha geração, faz um link. Como é que era lá, naquela e hoje. Isso é um tratamento. Tem primeira consulta, as sessões, tem a reconsulta após cada sessão. É um tratamento de meses ou alguns anos. Então, não são assim 4, 5 sessões de regressão, terminou. Eu não estou criticando, é muito bom, mas é um tratamento psicológico, baseado na reencarnação. E é isso que a gente quer. Eu acho que vocês também. É isso que nós queremos que seja agregada na medicina física, fobias, pânico, depressões, fibromialgia, enxaquecas, e traz também uma porta que abre para o entendimento das doenças congênitas e das doenças rotuladas como genéticas. E nós sabemos, né, o Newton e os demais, que não acaba na genética. Existe a pré-genética. E o que é a pré-genética? É a reencarnação. Então, olha o trabalho que o Espiritismo está fazendo, o trabalho que os terapeutas de regressão estão fazendo, o trabalho que a psicoterapia reencarnação está fazendo. Nós estamos adentrando na pré-genética. Um dia, a medicina, a psicologia, a psicanálise vão chegar na pré-genética. Nós já estamos lá, nós sabemos que existe. Nós só precisamos agora adentrar. Eu acho que mais ou menos assim já consegui transmitir, né, o Newton e os demais que estão aqui também. Quem quiser fazer alguma pergunta, assim, eu estou Se fazendo. você quiser apresentar aquele slide, fica à vontade, ou Tá, então a gente pode isso bater um aí. papo. Tá, eu vou apresentar porque aí esclarece bem mais assim, tá? Só um minutinho. Tá, slides. Esses slides são do curso. Nós damos um curso de formação de 2 anos, de 24 meses. Então é um curso muito extenso, assim, né? E são 14 slides. Eu vou seguir teu conselho aqui do começo. Já foi? Isso, Ah, agora foi. isso. Tá. Bom, aqui é o logotipo da nossa associação. Ela foi fundada em agosto de 2004. Já estamos com 25 anos. Já estamos com 28 ministrantes de curso, a maioria formada por mim mesmo. E estamos com curso de formação em 14 estados do Brasil. E a nossa ideia é levar a psicoterapia e reencarnações para todo o Brasil e outros países também. Nós estamos conversando com pessoas em Portugal, na Espanha, Argentina, Uruguai. A gente quer expandir essa proposta da reencarnação nas instituições oficiais de saúde. É bastante ambiciosa essa proposta, né? Mas a vida não acaba, não é verdade? Então, se durar 2 séculos, também a gente vai estar lá. Módulo 1. Uma proposta de expansão para a medicina, a psicologia e a psicanálise. O que é psicoterapia reencarnacionista? É um novo paradigma que aborda a reencarnação enquanto um tema, ele está escondidinho, mas eu acho que é médico, psicoterapêutico, e não como um tema religioso e espiritual. Isso aqui é interessante a gente falar. A reencarnação ela tem sido considerada como um tema religioso, filosófico, espiritual. A proposta da psicoterapia reencarnacionista é apresentar uma outra maneira de enxergar a reencarnação como um tema da área da saúde. É uma outra maneira de enxergar a reencarnação. Ela vem para abrir a porta das instituições oficiais de saúde para um antes. Eu vou minimizar aqui vocês, tá? Para mim poder enxergar, só continuar assistindo. Isso. Ela vem para abrir a porta das instituições oficiais de saúde para um passado além dessa atual encarnação, trazendo a possibilidade de entender-se as doenças físicas congênitas e vários sintomas mentais e psíquicos que têm a sua origem em encarnações passadas, e indo adiante, abrindo a porta para o futuro.
É chegada a hora da humanidade terrena recordar que a reencarnação é uma lei universal. Ela traz a concepção da continuidade da vida, encarnação após encarnação, e um sentido para ela, que sem esse eterno contínuo não tem sentido, criando as ilusões nas quais se perdem os espíritos encarnados. A reencarnação na medicina. Para a medicina orgânica, a reencarnação aponta para possíveis causas das doenças genéticas no passado, adentrando na pré-genética. Esta encontra-se em nossos corpos sutis, onde inicia o inconsciente, que corpo após corpo vai se aprofundando. A medicina é soberana nas urgências e emergências, mas pelo seu caráter apenas físico, não alcança a alma. E é aí que se situa a doença do ser humano encarnado, ocasionada pelo esquecimento de sua verdadeira natureza energética e de sua imortalidade. A reencarnação na medicina 2. Para a medicina mental, a psiquiatria, grande parte dos diagnósticos estabelecidos, baseados em sintomas, podem ser entendidos de outra maneira ao investigarem-se encarnações passadas das pessoas e lá encontrando o que realmente eles significam. Os medicamentos químicos ainda serão usados por muitos séculos, mas no futuro serão substituídos por procedimentos energéticos. Quando a humanidade entender que nada é físico, é apenas energia condensada, saberá que química trata química, energia trata energia. A reencarnação na psicanálise. A psicoterapia reencarnacionista é a continuação do trabalho de pesquisa de Freud. Enquanto hoje o mestre já sabe que faltou agregar a reencarnação aos seus estudos, os seus continuadores ainda não o perceberam, mesmo muitos acreditarem na reencarnação. É apenas o aprofundamento no inconsciente das pessoas, entendendo o que vem de lá, não apenas como resíduos do nosso cotidiano, desejos reprimidos, frustrações e sentimentos mal elaborados, mas também como situações de outras encarnações que ainda estão atuando, pois o tempo não existe e então, dentro do inconsciente, tudo é presente. Mesmo a interpretação dos sonhos deve ser ampliada para acesso ao passado durante o sono do corpo físico, pela abertura do inconsciente e para as projeções da consciência além dos limites corporais, as projeções astrais. A reencarnação e a psicologia. A psicologia, em suas várias abordagens, é de extrema utilidade para a saúde emocional das pessoas. Mas, embora o termo grego psique se refira à alma, por uma herança religiosa não reencarnacionista, que é a herança lá da decisão de que reencarnação não existia, do Segundo Concílio de Constantinopla, em 553, a psicologia ainda não trata a alma humana, e sim os seus conflitos egóicos e interpersonais. E ainda não lida com a nossa vida eterna, apenas com essa microfração dela neste planeta. Com o retorno da veracidade da reencarnação à memória dos espíritos encarnados, a nossa história de vida se estendendo para um antes e um depois, com a chegada das novas gerações e cada vez mais de seres de outras dimensões, essa instituição irá gradativamente se abrindo para uma enorme expansão em seus diagnósticos, entendimentos e tratamentos. Aí então a psicoterapia reencarnacionista talvez não necessitará mais existir. Ela haverá cumprido a sua missão, a de trazer a noção da reencarnação para as instituições oficiais de saúde. Bom, aqui fala da origem, que começou comigo lá em 96, quando eu escutei aquela voz me questionando por que eu ia apenas até a infância das pessoas, porque eu não ia para trás. Aí eu fiz o curso de TVP com a doutora Maria Júlia Preto Pérez, e depois fui desenvolvendo, então aí formatou-se a psicoterapia reencarnacionista. Em 10 de agosto de 2004 foi criada a BPR, éramos 6 pessoas, eu e mais 5. Hoje estamos com curso de formação em 14 estados do Brasil,
28 ministrantes, mais de 2.000 alunos formados, milhares de pessoas atendidas e em atendimento por psicoterapeutas reencarnacionistas em dezenas de cidades brasileiras, com várias atividades beneficentes, como, por exemplo, o nosso grupo São Miguel, os grupos São Miguel, em que atendemos crianças com TEA gratuitamente e as pessoas com fogo selvagem, com resultados assim, muito impressionantes e em processo de expansão para outros países. Bom, aqui vem os pilares, mas não, acho que não cabe, não precisa hoje a gente entrar nisso. Ô, Newton, o que que eu faço? Eu passo logo para os slides 2, depois a gente conversa? Se você quiser, a gente encerra os slides, depois a gente dá seguimento, conversa. Tá. Você Eu achou acho que melhor? são Então só uns faça como você 4, achar 5 melhor. mesmo, né? Slides 2. São poucos. Eu estou passando bem poucos, na verdade, porque não tá. Ah, eu tenho que ir lá em apresentação de slides do começo. Tá. Então vamos aqui. Módulo 2, a investigação do inconsciente. O nome já fala que nós somos continuadores do trabalho de Breuer, de Dr. Freud, Jung, tudo tem uma continuação. Nós somos a continuação do trabalho desses pioneiros, depois veio a TVP, a psicologia transpessoal, agora chegou a psicoterapia reencarnacionista, e um dia vai chegar uma continuação. Tudo vai continuando. O método ABPR, que é o nosso método, né? Utiliza a meditação e não a hipnose. Por quê? A hipnose, de alguma maneira, a pessoa fica sob o comando do terapeuta. E nós queremos que ela fique sob o comando dos seres espirituais superiores, para ser condizente, como está prescrito na questão 399 do Livro dos Espíritos, que é permitido recordar o passado, desde que quem comanda sejam os seres espirituais superiores. Então, utilizamos apenas a meditação. Lúcida, consciente, a pessoa está acordada. Claro que ela está aqui e daqui a pouco ela acessa uma vida passada. Se por acaso a pessoa não consegue, algumas pessoas não conseguem, existe a regressão à distância, que nós chamamos de investigação do inconsciente não pessoal, em que nós fazemos a recordação para a pessoa, ela solicitando, evidentemente, e também nos casos de TEA, pessoas que residem em outros estados. Eu, particularmente, atendo muitas pessoas que residem em outros países. A gente faz uma primeira consulta pelo Google Meet, começamos a fazer as sessões, gravamos, enviamos a gravação para a pessoa, fazemos a reconsulta pelo Meet, fazemos outra sessão, gravamos, enviamos para a pessoa, fazemos outra reconsulta pelo Google Meet. Então, nós conseguimos fazer tratamentos com a pessoa presencial ou morando em locais até bem distantes. Bom, o método ABPR nunca atende o desejo da pessoa em atendimento e nunca é comandado pelo psicoterapeuta. Nós temos um- uma meditação inicial que assim ela é padrão, todos nós utilizamos aquela. Eu recebi isso há muitos anos atrás. É uma meditação bem simples, em que não há nenhum encaminhamento. É apenas inicia com uma sintonia com os mentores ou mentoras da pessoa e os nossos, depois o relaxamento do corpo físico, depois a elevação da frequência, que é a meditação, visando que a pessoa consiga acessar o seu inconsciente. 3, deve ser dirigida pelos mentores espirituais da pessoa e não um comando do terapeuta. Nunca é incentivado o reconhecimento de pessoas no passado. E a sessão, que é a recordação, ela é concluída somente quando a recordação alcançou o ponto ótimo ou o melhor possível no período intervidas. Ou seja, quando tudo já tinha passado e a pessoa estava muito bem, estava ótima, aí podemos encerrar essa sessão. A TVP e a psicoterapia reencarnacionista. Há algumas décadas, alguns continuadores dos pioneiros desbravadores do inconsciente criaram a terapia de vidas passadas, uma revolução
na busca das causas, da origem, de sintomas focais, como as fobias, a síndrome do pânico, as depressões severas, muitas dores físicas crônicas, etc. Atualmente, essa pesquisa e tratamento vem evoluindo através da psicoterapia reencarnacionista, uma nova visão psicoterápica baseada na reencarnação que utiliza a ferramenta investigação do inconsciente também com essa finalidade, mas vai além, propondo que essa investigação seja utilizada para encontrarmos a nossa personalidade congênita, André Luiz, a pista para recordarmos a nossa proposta de reforma íntima. A psicoterapia reencarnacionista e investigação do inconsciente não é uma nova escola de regressão. É uma nova visão médico-psicológica que utiliza a investigação do inconsciente como uma de suas ferramentas essenciais. Eu acho que eu vou só até essa aqui, depois já vou compartilhar com vocês. Os benefícios das investigações do inconsciente. Benefício consciencial e o desligamento. O que é o benefício consciencial? É a investigação do inconsciente para a psicoterapia. Ela tem a mesma função do telão no período intervidas. Recordar vidas passadas, recordarmos a nossa personalidade congênita, avaliarmos a nossa atuação nas vidas que foram recordadas, o quanto as viemos aproveitando no sentido evolutivo, recordar quem e como somos quando estamos no mundo espiritual, quando voltamos para casa, para o que reencarnamos dessa vez e etc. O desligamento. Em todas as investigações do inconsciente, ou mesmo as não pessoais, ocorre o desligamento de vidas passadas, mas algumas têm apenas essa finalidade, geralmente para a melhoria ou cura das fobias, pânico, depressões, dores físicas crônicas, patologias graves de pele, como fogo selvagem. Nesses casos, a finalidade é basicamente o desligamento e não, como no consciencial, mostrar antigas características de personalidade, tendências de sentimentos, atitudes, posturas. Bom, eu acho que eu já posso, não preciso ler tudo, porque. Ah, tá, isso aqui é interessante. Na questão 399 do Livro dos Espíritos, fala: mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência, e preste atenção aqui, e lhe podem ser reveladas. Esse podem é muito importante. Ou seja, podem ser reveladas vidas passadas, mas tem um critério, e esse critério tem que ser respeitado. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Olha que importante isso. O, os seres superiores transmitiram para Allan Kardec e a sua equipe que vidas passadas podem ser reveladas, mas eles revelaram o critério. Quem é que pode revelar? É um terapeuta? Não. Quem é que pode revelar? Os mentores espirituais ou mentoras espirituais da pessoa. Espontaneamente lhe fazem. E esse é o método da ABPR. Bom, aqui só fala mais um pouquinho. Eu acho que já tá bom por hoje. Para cá já tá mais do que bom. Perfeito. Então, Tati, eu acho que deu para abrir um panorama, né, Newton? Sim. Assim, Bom, primeiro eu queria agradecer muito o Dr. Mauro, né, por essa apresentação que ele fez para a gente, que foi um panorama geral aqui muito bem feito. Obviamente, uma questão muito complexa, muito grande, muito importante, que a gente não consegue tratar em poucos minutos aqui, né? Eu espero que essa seja aqui um primeiro encontro, que a gente possa, em outros encontros, dar um prosseguimento aí para o entendimento melhor desse tema, que é um tema que eu considero assim importantíssimo, né? E que isso seja aqui apenas aí o início aí, o pontapé inicial aí para o entendimento maior desse tema, né? Que é tão importante, né? tá. A gente sabe que a questão do esquecimento do passado, ela é própria aqui do nosso mundo ainda de provas e expiações, né? A gente sabe que nos mundos superiores
essa questão já não, o espírito já tem conhecimento do seu eu como um todo, né? Da sua existência como um todo. Aí, a gente ainda como espíritos ainda iniciantes aí no processo evolutivo, o esquecimento do passado ainda é muito importante, né? Eu separei algumas questões aqui que eu queria tocar com você, mas assim, Tá. muitas você já esclareceu, né? Como eu disse, a sua exposição foi muito boa para um tema tão difícil e complexo aí, mas você conseguiu expor de uma forma bem interessante. A primeira questão, como você falou no livro dos Espíritos, ele toca nessa questão em oito questões, né? Desde a 392 até a 399, né? E na 395 ele pergunta, né? Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Aí ele diz, nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram, se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado, né? Então, assim, queria te perguntar o seguinte: esses casos, por exemplo, de fobia, de pânico, de depressão que vocês tratam, assim, tem algum pré-requisito básico? Vocês fazem algum, ou qualquer caso pode ser tratado? Olha, Nilton, o que eu posso te dizer, assim, faz parte do tratamento, seja quando a pessoa quer saber, vou falar na linguagem como eles falam, tá? Doutor Mauro, eu quero saber o que que eu estou fazendo nesse chão, para que eu desci, qual é a minha proposta de reforma íntima, como é que está indo bem minha encarnação, não está? É isso que eu quero saber. Então, são pessoas, ô Nilton, que vêm fazer a psicoterapia reencarnacionista. A gente faz as conversas, primeira consulta, reconsulta, e várias sessões de investigação para a pessoa recordar seu passado. Aquilo que eu falei antes, estamos em 2025. Se a gente não recordasse as vidas passadas, Nilton, a gente estava perdido aqui. Então, o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista é primeira consulta, reconsultas e recordações. O tratamento para quem tem uma fobia, um pânico, um fogo selvagem, uma fibromialgia, os casos mais frequentes que chegam, depressões severas, dores crônicas, né, Nilton? É a mesma coisa. É a primeira consulta, as reconsultas e várias sessões de investigação. O tratamento é sempre o mesmo. Só que para esses que querem saber para que eu reencarnei, o que eu estou fazendo aqui, os mentores mostram vidas passadas para a pessoa perceber como ela era. Tu entendeu a Sim. diferença de quem e como? Isso é fundamental. Não importa quem foi, o que importa é como foi e como é. Aí a gente consegue se comparar consigo mesmo, como é que eu era naquela vida, na outra, na outra, na outra e hoje. É aquela troca do automóvel. Vai trocando o veículo, mesmo motorista. É tão simples de entender assim, né, Onildo? E quando são as fobias, pânico, depressões, aí o importante é acessar, recordar o intervírus quando tudo já tinha passado e desligar. É tão simples, que eu gostaria muito que meus colegas médicos, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas percebessem isso. Mas desculpa, eu vou me estender um pouquinho, tá, Nilton? Sabe qual é o problema que eu vejo nisso, que vai levar um século ou dois? Porque a reencarnação ainda é encarada, ela ainda é vista como um assunto religioso. Nós sabemos disso. Quando a gente fala assim sobre reencarnação, qual é a primeira pergunta da pessoa? Ah, você é espírita? É a primeira coisa. Reencarnação é espiritismo. Reencarnação não é espiritismo. Reencarnação é reencarnação. Seja espírita, umbandista, budista, é reencarnação. Mas as pessoas ainda acreditam que reencarnação é religião. Reencarnação é um tema espiritual. E é, né? Claro que é, e vai continuar sendo, imagina. Mas as pessoas ainda não perceberam, e eu acho normal isso, que é tão recente, que a reencarnação também é um assunto da área da saúde. E essa é a grande novidade que a escola está trazendo. Reencarnação é um assunto médico, psicológico, psicanalítico, psiquiátrico. É, é Agora, assim, um, ó, é um depois de 30 fenômeno anos, biológico, né, Mauro? exatamente, A gente só tem um corpo físico que a gente tem um perispírito que é é o modelo organizador biológico desse corpo físico, né? Não, esse corpo exatamente. físico nem se formaria. Uma outra dúvida, antes de eu passar para os colegas aí também, é que eu tinha, e acho que em parte você já respondeu.
que é a respeito eu imaginava que era tipo uma hipnose, como vocês trabalham com uma hipnose, e a pergunta seria se haveria algum trabalho mediúnico paralelo, mas você já explicou que não, que o trabalho é dirigido pelos mentores, né? Isso, Então, é. isso a resposta já está aí. Eu acredito que talvez outros grupos trabalhem dessa forma com hipnose, aí talvez não seja o mesmo, mas o de vocês, você já deixou bem claro a respeito disso. Uma outra Uhum. questão que eu queria perguntar, assim, tem algum tipo, existe algum caso, por exemplo, tipo uma contraindicação, que chega lá e os mentores chegam e falam, ah, não, esse caso não seria interessante fazer a regressão. Tem, tem. Tem. Na verdade, tem cinco, nós chamamos no curso riscos para a regressão. Vou chamar de regressão, tá? Nós chamamos de investigação do inconsciente para lembrar que é a continuação do trabalho de Freud. Mas vamos chamar de regressão. Então, tem cinco riscos, viu, Newton? O principal deles, que a gente pega muito, são os riscos físicos. E isso é muito importante para quem trabalha com regressão ou vai trabalhar, atentar para isso. Por exemplo, risco físico. Alguém que já teve já tem angina, já teve um infarto, por exemplo, a gente não faz. A gente faz para a pessoa, que poderia se chamar regressão à distância. A pessoa já teve um AVC isquêmico ou hemorrágico, a gente não faz. A gente faz para, nós temos essa ferramenta que é a distância, então a gente faz para a pessoa. Crianças pequenininhas, a gente não faz. A gente faz assim, o pai faz, a mãe, alguém da nossa escola para aquela criança. Que mais de riscos? Gestantes, a gente também não faz. Pessoas idosas também não faz. Pessoa hipertensa, sem um tratamento médico adequado, a gente também não faz. Isso é muito importante, né, Nilton, porque pode acontecer. Alguém pode dizer, não, os mentores estão presentes, mas existe o livre-arbítrio. Os mentores sempre estão presentes, mas quando é que eles não estão? A gente que às vezes não está com eles, né? Mas quando é que eles não estão conosco? Agora, a pessoa teve um infarto, teve um AVC, tem hipertensão, não vale a pena correr o risco, porque temos a distância. O outro risco que na nossa escola, assim, que eu saiba, não ocorre, o Newton, é o risco psicológico. Porque tem muitos terapeutas de regressão, talvez até a maioria, não conheço tudo, né? Talvez a maioria, que incentivam o reconhecimento de pessoas no passado. E isso é um grande risco. Imagina assim, tu tá recordando o passado, digamos tu, tá? E aí lá tem alguém tá te matando, ou tu tá matando, ou estuprando, ou qualquer coisa dramática assim. E o terapeuta te pergunta assim: e quem é essa pessoa hoje? E tu reconhece a tua mãe, teu pai, teu filho, tua esposa. Tu imagina que dano psicológico é isso? E que eu saiba, a maior parte dos terapeutas de regressão faz isso, Nelton. Nós não fazemos. Eu não posso dizer todos os terapeutas reencarnacionistas, porque eu não sou um onipresente, mas a gente ensina no curso bem direitinho não fazer devido a isso. Um outro risco terapêutico, que também na nossa escola, pelo nosso método de regressão, de recordação completa, até onde eu sei, não acontece, é o risco terapêutico. Qual é o risco terapêutico? Por exemplo, assim, se alguém recorda uma vida passada e quando está acontecendo um trauma, uma tragédia, uma queda, um enforcamento, é só coisas assim que a gente vê o dia inteiro, viu, Nilton? Não é fácil, não. E chega naquele momento, o terapeuta interrompe e a pessoa promove catarse, exteriorização de sentimentos, gritar, dar soco no travesseiro, tal. Isso é muito bom, porque assim, com a panela de pressão, tu levanta a válvula, sai aquele gás, alivia. Mas tem uma questão, aonde interrompe a recordação, fica sintonizado. Então, já vi pessoas que vieram no meu consultório, ou tem terapeutas que encerram no momento da morte. E eu, sinceramente, desculpe a franqueza, eu nunca vi ninguém morrer bem, 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 bem. E sempre tem um trauma, ou logo depois do desencarne, porque pode acontecer assim, o Newton. Muitas pessoas desencarnam e vão direto para o astral, ou são conduzidos, né? Mas também tem muitos que ficam aqui na Terra, tem muitos que ficam flutuando no astral intermediário e tem muitos que descem. Então, se encerrar a recordação logo após a morte é um risco,
que a pessoa pode ficar mal sintonizada. Agora, veja assim, como é que o nosso metro recorda a vida passada, se a pessoa, depois do desencarne, isso é um detalhe mais técnico, mas vamos aproveitar, se depois do desencarne ela vai para o escuro, ou fica flutuando, ou dentro do caixão, fobia de lugar fechado, depressões severas, ficou dentro do caixão, ou foi para um umbral, nós não encerramos a recordação. Nós só encerramos quando depois ela foi conduzida para o astral, tratamento, recordação do intervidas, tudo foi passando, ficou ótima. Então, tu percebe assim que nós conseguimos eliminar, acredito eu, todos os riscos. Não incentivamos a recordação, não tem risco psicológico. A recordação, a sessão só termina quando a recordação já estava lá no astral, super bem, não tem risco terapêutico. Então, tem muitos riscos. Quem estiver me escutando aqui, tem muitos riscos. Então, é bom saber como é que é o método do terapeuta de regressão. Não quero dizer que o nosso é o melhor, é o único, não, não estou falando isso. Mas é um método, assim, o comando dos mentores. E eles já sabem que vidas passadas podem e devem ser disponibilizadas e quais não. Eles sabem. Já é um ponto. A recordação terminar quando já estava super bem, já tinha passado tudo lá no astral. Já é um outro ponto. Não incentivar a, a identificação de pessoas já é um outro ponto. Então, a nossa escola tem essa ética, assim, viu, Nilton? Assim, eu gosto muito, claro, porque ela, assim, ela não traz riscos. E se a pessoa não consegue recordar, por algum motivo ou outro, nós fazemos para ela. Então, na verdade, é tudo muito simples. Só tem que estudar e aprender. E um dia, quem sabe, levar o nosso curso aí para Sim, região. sim, interessante. Uma outra coisa que eu achei interessante, Mauro, que você falou, que não são assim duas, três sessões e a pessoa vai embora, é como se fosse um tratamento crônico, né? É um acompanhamento daquela. Para falar sinceramente, quando a pessoa concorda, sabe como é os pacientes, né? Nós também somos pacientes. Quando a pessoa concorda e vai ficando, é um tratamento de 6 meses, um ano, mas a pessoa tem que continuar. O que acontece, Nilton, é assim, vou falar algo mais técnico também, tem que ser desligada todas as vidas que os mentores entendem que devem e precisam ser desligadas. Geralmente é 4, 5, 6. O que acontece é assim, com 2 ou 3 desligamentos, a pessoa melhora 50, 70%. E aí acontece aquilo que infelizmente acontece, a pessoa já não quer continuar, ou tu sabe como é que Como funciona. todo Ou tratamento, desaparece, né? ou desaparece, ou dá uma desculpa, que agora não, agora vou ter que fazer uma viagem. Eu digo, olha, ainda não, eu chamo de zerar, ainda não zerou. Nós temos que desligar de todos que os mentores entendem que deve ser desligado. Não, mas eu vou fazer isso, depois eu volto, tal. Eu já estou quase dando tchau para a pessoa ali, porque já sei que não vai voltar, o que é Não uma vai pena. voltar. Não, então, qual é a duração do tratamento? Enquanto continua. Essa é a verdade. Bom, eu vou deixar aberto aí para os outros também, já falei demais aqui, os Tá. outros colegas também perguntarem. A Maria Cláudia, quer fazer alguma pergunta, Maria Cláudia? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua apresentação. Eu, pessoalmente, não conhecia esse tema de psicoterapia reencarnacionista e, apesar de ter sido breve, foi muito esclarecedora, né? Aparentemente, é quase uma ferramenta uma ferramenta importante para uma reforma íntima, né? Ah, é? Poderia-se dizer isso, né? É, você disse a respeito dos casos de TEA. Né? Uhum. Nesses casos de TEA e de fobias, né, em que vários casos que você já estudou, as situações de guerra são importantes na gênese dessas situações de Olha, vidas passadas? não, o que eu vou dizer é assim, ó, todas essas, eu tenho uma dificuldade de chamar de doença, de patologia, porque eu não vejo assim, eu vejo como consequência de traumas. Fobia, por exemplo, assim, digamos que tu não é terapeuta de regressão nem psicoterapeuta reencarnacionista, tu não é, tá? Uma amiga tua fala para ti assim, Maria Cláudia, eu tenho uma fobia de água, eu vou eu vou no mar até aqui, não entro na piscina. Tu acha, Maria Cláudia, que numa vida passada eu tive um trauma quando eu estava na água ou no seco? É bem provável, né? Entendeu? É assim.
Se a pessoa chega com fobia de lugar fechado, ela teve um trauma quando estava no lugar fechado ou no lugar Uhum, aberto? uhum. Fechado, tu percebe como é simples? Meio intuitivo. É, desculpe, nem intuitivo, é raciocínio mesmo. Ah, eu Uhum, tenho uma fobia de altura. O senhor acha que eu tive um trauma quando estava no chão ou numa altura? uhum. Não, é simples. Sabe qual é o problema? Vou falar uma coisa até meio indevida. O problema não é as fobias, o pânico. Sabe qual é o problema? A questão é que as nossas instituições oficiais de saúde não lidam com a reencarnação. É verdade. Esse, para mim, é o problema, porque são tão Uhum. simples, tão fáceis de melhorar 80, 90, 100%. E eu estou falando a verdade, eu trabalho com isso há 30 anos, mais de 10 mil pessoas. É tão fácil. É só meditar, acessar, recordar, desligar. Só isso. É tão simples. E a proposta de reforma íntima, tu tem automóvel? Tem? Já entendeu? Já entendeu, né? É isso. Olha como é simples. Basta Uhum. abrir. É mesmo. Eu sou sempre o mesmo motorista trocando de veículo? Sim. Ah, então já sei. Sabe o que que nós viemos reformar, Maria Clara? Não sei nem dizer. As nossas inferioridades. Só que as nossas inferioridades, às vezes, a pessoa fica até surpresa. É, por exemplo, assim, uma tendência de magoar-se há séculos, uma tendência de isolar-se há séculos, uma tendência de orgulho, vaidade, prepotência há séculos, uma tendência de sentir-se inferior, menos que os outros há séculos, e ainda hoje. Então, a reforma íntima não é só o que a gente não deve fazer para os outros, são Meu padrões Deus. comportamentais nossos há Uhum. séculos e hoje. Mas como é que dá para saber isso? Recordando vários automóveis anteriores e hoje. Vocês estão? O pessoal fala assim, Uhum. "Ah, sempre fala que é simples, mas é simples mesmo. Só faltava isso. Agora chegou, está aí à disposição. É Bom. só o motorista melhorar, né? Ah, o automóvel, bom, o automóvel também, a gente vai comprar um outro que tenha mais qualidades também, né? Mas é o motorista que tem que melhorar. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês que assim, para quem já fez esse trabalho em umas 10 mil pessoas, que sou eu, tá? 90 e, o que que eu vou botar? 99%, vou botar 99% para não botar 100. Nós não aproveitamos as passagens. Melhoramos um pouquinho. Melhoramos um pouquinho. Para mim, tem três finalidades, três missões. A primeira missão é a reforma íntima. A segunda é trabalhar para ajudar os próximos. E a terceira é trabalhar para ajudar os não próximos. Eu já vi que nós temos uma tendência, nós espíritas não, tá? Quer dizer, não vou generalizar, mas muitos não. As pessoas que não acreditam na reencarnação ou não estão atentos a isso, o que a gente vê é que elas focam muito na segunda missão, que é trabalhar para ajudar os próximos, ou na terceira, ajudar os não próximos. Mas a reforma íntima costuma não fazer. Sabe por quê, Newton e Maria Cláudia? Porque ninguém imagina que a sua proposta de reforma íntima é diminuir a tendência de magoar-se. Porque magoar-se é tão frequente, e ainda acredita que é da infância, que nós cocriamos, que foi devido ao pai que nós pedimos, à mãe que nós escolhemos, sabemos disso. Então, assim, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria vai até a infância. E aí tem uma questão que eu acho muito perigosa. Cria ou agrava o binômio vítima-vilão. Você já viram alguma pessoa chegar no consultório, não sei se você trabalha com psicoterapia, no consultório psicoterapêutico, todas as pessoas chegam sentindo-se vítimas. Eu, quando fazia tratamento, eu sempre era vítima e tinha um vilão. Quando começa a recordar vidas passadas, a pessoa começa a ver que ela já tem uma tendência de magoar, sentir-se rejeitada há vários séculos. Ou seja, ela trouxe essa tendência de magoar-se, uma tendência de sentir-se rejeitada, co-criou uma infância para começar a aparecer o que ela precisa melhorar. Mas ninguém imagina assim que, quer dizer que eu reencarnei para parar de ser uma pessoa isolada, solitário? Falei, olha, fulano, o que que eu vou te dizer? Aquela vida que teu mentor te mostrou, como é que tu era? Ah, eu era aquele padre, ficava trancado, isolado.
Tá. E aquela outra? Ah, aquela que eu fui morar lá no alto da montanha, e aquela outra. A pessoa, puxa, então faz séculos que eu me isolo, séculos que eu não convivo. É o que teus mentores mostraram. Então, qual é a tua proposta de reforma íntima? É parar de me isolar, doutor? Eu digo, é. Quem é que imagina que isolar-se é reforma íntima? Ou não magoar-se, ou diminuir a tendência de magoar, ou orgulho, vaidade, prepotência, há séculos. Então, abrir esse panorama, recordar todos os automóveis, todas essas vidas passadas, esclarece aquilo que todo mundo quer saber. Qual é a minha proposta de reforma íntima? Recordando cinco, seis encarnações, nos comparando com hoje, a gente encontra. Só que tem uma questãozinha. Aí tem que começar a fazer. Aí tem que arregaçar as mangas e começar a fazer reforma íntima. Porque o tratamento mostra. E a reforma íntima é a pessoa que faz, é óbvio, né? Entende? Aí que começa o tratamento. Primeiro abre e esclarece. E agora, doutor, agora vamos continuar o nosso tratamento, que eu vou te ajudar a fazer a reforma íntima. Até agora eu não fiz? Não, até agora o tentou me mostrar o telão. Você sabe que tem lá atrás tem um telão em que a gente assiste às vidas passadas, não é? O telão está na Terra. Só que lá é um telão holográfico, aqui é um telão mental. Mas um dia vai chegar o telão holográfico. Mais adiante, os orientadores do astral, os instrutores, vão se materializar aqui e mostrar o telão para gente. Um dia. Por enquanto é mental. A solução é tão fácil e tão difícil, né, Mauro? É só seguir a proposta que o Cristo nos trouxe, né? Ao mesmo tempo é muito simples e para a gente ainda é tão difícil, né? É verdade. André, o Flávio, alguém quer? Olá, André. Boa noite, Mal. Tudo bem? Oi, tudo bom, tia? Agradecer pela oportunidade de você estar aqui conosco, né, trazendo esclarecimentos. Eu vou te confessar que, apesar de ser médico e espírita, e tenho estudado muito essa parte da união da medicina com a espiritualidade, a gente tem inclusive duas disciplinas de medicina e espiritualidade em duas universidades, e a gente tem trabalhado nisso já há um bom tempo, mas nessa parte de terapia de regressão, ou esse novo conceito aí que eu também desconhecia, da psicoterapia reencarnatória, a gente, particularmente, ainda muito ignorante nessa parte. Apesar até que nós temos um livro, Medicina e Espiritualidade Baseada em Evidências, que a nossa equipe de professores da disciplina, nós lançamos em 2021, e tem até um capítulo falando sobre terapia regressiva aí, com um colega, inclusive, que escreveu. Eu Uhum. queria te fazer duas perguntas, né? Uma, assim, a gente sabe que existem algumas atividades que nós realizamos na casa espírita que a gente faz com bastante tranquilidade, porque está dentro da casa espírita. E que a gente não se sente ainda respaldado para fazer isso, por exemplo, numa clínica médica privada ou pública, né? Por questões éticas, ou questões de, de reconhecimento junto a, ao Conselho de Medicina, associações de especialidades, no caso aí envolvendo a psicologia e a psiquiatria. Então eu queria saber como é que você lida com isso. Você tem uma associação, né, já fundada há tantos anos. Como é que é essa relação dela com o Conselho Federal de Medicina? Como é que é a relação dela com a Associação de Psiquiatria e Psicologia? Ou se você faz uma coisa mais voltada mesmo em casa espírita, ou se realmente é profissional do ponto de vista médico. Então, é uma curiosidade que eu queria saber. Tá? Deixa, deixa E eu a outra responder, coisa. deixa eu Oi? responder essa, passando para a Tá bom, próxima. Pode ser? Tá tá bom. bom. Então, assim, ó, eu sou meio especializado nessa questão com o Conselho Regional de Medicina, porque eu fui um dos primeiros médicos homeopatas aqui do Rio Grande do Sul, quando o médico não podia ser homeopata. Não sei que se vocês eram dessa época, eu acho que não. Eu Sim, era. Você lembra? Tá. Então, naquela época que o médico não podia ser homeopata, eu fiz um tratamento para um herpes genital que eu tinha, que é considerado incurável, com uma médica homeopata que atendia meio escondido, digamos assim. Tinha um consultório lá que pouca gente sabia, eu fiquei sabendo, fui lá
e ela me deu uma dose única de nato muriático 200 e foi algo assim espetacular que meu herpes simplesmente desapareceu. Quando eu voltei para fazer a reconsulta, assim, muito espantado, porque eu fiquei uns 3, 4 meses sem ter, e era semanal, eu falei, doutora Cleusa, o que a senhora fez? A senhora me hipnotizou? O que foi isso? Assim, ela falou assim, não, a homeopatia que funcionou. Eu falei, mas eu não sabia que existia homeopatia para herpes. E ela me disse assim, mas eu não te dei homeopatia para herpes. Eu te dei homeopatia para mágoa que tu tinha da tua mãe na infância. Eu falei, existe medicamento para mágoa? Ela falou, existe. Um deles é esse. Aí eu perguntei para ela, e como é que a gente aprende isso? Aí fui fazer o curso 3 anos em Curitiba com o doutor Gamarra e me tornei ela era a primeira ou a segunda, eu me tornei o terceiro ou quarto a trabalhar com homeopatia. Bom, e aí o conselho começou a me chamar. E aí começaram os julgamentos, porque o médico não pode trabalhar com terapias não reconhecidas. E eu reconheço, eu dizia lá no conselho, e eram todos meus colegas, meus amigos, na verdade, eu dizia, olha, eu sei que não é reconhecido, mas eu vejo os resultados, e aí comecei a ser processado. E fui sendo processado, processado, mas o meu advogado, era aquele doutor Constantino, não sei se você lembra daquele caso, aquela pessoa que estava sendo acusada de ter assassinado alguém, e o doutor Constantino, um advogado, conseguiu absolver aquela pessoa com uma psicografia do Chico Xavier. Vocês lembram dessa história que aconteceu? Esse Sim, advogado sim. foi o meu advogado. E ele me defendeu de uma maneira tão incrível que ele falou assim: a lei maior do Brasil, de qualquer país, é a Constituição brasileira. Qualquer outra lei está abaixo da Constituição. E a Constituição fala: toda pessoa é livre para fazer o que quiser, desde que não faça mal para ninguém. Então, a lei do conselho está abaixo da Constituição. Ele complementava assim. Então, essa decisão de vocês é inconstitucional. Você já viu uma coisa dessa? E o conselho, eles pararam. Não tinha o que fazer. Então, fui processado, processado, até que aí mudou. Aí só médico pode ser homeopata. Bom, na verdade, assim, eu acho, né, que, como eu já estou com uma idade, eu acho que muita gente do conselho sabe que eu trabalho com a reencarnação, mas nunca mais me chamaram. Eu acho que em consideração, eu estou com 77, já acho que disseram, deixa esse cara aí que não adianta mesmo, né? Então, assim, eu tive essa questão com o conselho aí, tá? Para mim, em relação aos psicólogos, no Conselho Federal, no site do Conselho Federal de Psicologia, tem um texto lá que fala que o termo psicoterapia não é exclusivo do psicólogo. Está lá no site do Conselho Federal de Psicologia, que o termo psicoterapia é passível de uso por qualquer terapeuta. Então, tem essa questão também. Muitos psicólogos que querem fazer o nosso curso dizem, "Mário, mas eu vou poder usar o termo psicoterapia? Vai poder usar sim. E só para deixar bem claro, viu, André, eu sou, acho que, um terapeuta, eu não gosto dessa palavra, alternativo, como chamam, mais fã da medicina física que eu conheço. Eu mesmo sou um caso. Há um ano e 3 meses atrás, eu recebi um transplante hepático. E eu só estou aqui encarnado graças à medicina, ao transplante, antibiótico e tudo que tem que usar. Então, assim, só que eu penso, acho que tu concorda comigo, André, a medicina física, nas urgências e emergências, não tem nem o que falar. E ela é ótima para nos manter encarnados. Eu só estou encarnado por causa dela. Mas ela tem essa limitação física, né, André? Essa que não sei nem falar, todo mundo sabe. Então, não é ser contra. Eu não sou contra absolutamente nada. Não sou contra nem a psicologia que não lida com a reencarnação. Porque se alguém vai se tratar com um psicólogo e aborda assim, uma questão dela, que ela tem uma tristeza muito grande e acredita que é desde a infância, porque o pai é isso, a mãe é aquilo, tal, vai tratar com um psicólogo não reencarnacionista ou reencarnacionista, mas não trabalha com a reencarnação no consultório. E essa pessoa vai fazer um tratamento para tristeza. E depois de algum tempo ela melhora muito a tristeza e a tendência de se entristecer. Se a proposta da forma íntima dela é melhorar a maneira de lidar com os fatos da vida, se entristecendo cada vez menos, tu percebe que a psicologia tradicional está ajudando a pessoa a fazer a reforma íntima, sem falar em reforma íntima. Então é só uma expansão. Nós não somos contra, não, não, absolutamente. É só uma expansão agregar a reencarnação no consultório. Entende, André?
Não, sim. Na realidade é o seguinte, a gente está. O tempo, tudo tem o seu tempo, né? A gente tem que ter Uhum. paciência. É. A gente sabe que as coisas vão acontecendo. Nós passamos por uma fase que a homeopatia e a acupuntura não eram reconhecidos, hoje são reconhecidos, são como especialidades médicas. É o Uhum. tempo a tempo, né? Você vê que hoje o nosso amigo lá, Alexander Moreira, que você deve conhecer, que é psiquiatra da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele está tendo muita coragem de fazer várias publicações falando em experiências anômalas, falando em mediunidade, falando em sobrevivência da consciência e falando em reencarnação. Não Uhum. sei não sei se você teve conhecimento, deve ter tido no livro que ele publicou Sim. ano retrasado sobre ciência da vida após a morte, né? E ele está desbravando isso aí para a gente, vai facilitando a nossa vida, logicamente, né? Uhum. Porque hoje a gente já tem já a ciência e a própria Organização Mundial de Saúde já reconhecendo uma opção de coisa. Hoje a espiritualidade já está dentro do conceito de saúde, né? Além do bem-estar físico, mental, social, hoje a gente tem o espiritual, né? O ser biopsico sócio-espiritual. Então, Uhum. isso está mostrando o avanço, que é com o tempo, né? Não tem jeito, é uma coisa que vai tempo a tempo, né? Mas eu quis colocar fazer essa colocação justamente, né, nessa linha de raciocínio diante das coisas que vão acontecendo e a gente vai avançando aos pouquinhos, né? Mas Uhum. assim, aí a realidade é justamente essa, né? Até para as pessoas que de repente vão fazer o curso ou vão começar a exercer isso dentro da sua clínica, saber que pé está, né? Que situação que se encontra e os riscos que pode ter como profissional médico, né? A gente tem coisas que a gente ainda faz somente na casa espírita, mas que a tendência de algumas coisas, a bioenergia já está se tornando uma realidade progressivamente sendo reconhecido pela própria medicina, né? E a Uhum. outra questão que eu queria só te perguntar é em relação à própria doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita deixa um pouco vago essa situação do conhecimento das vidas passadas, né? Ela abre aqui uma exceção, dizendo que é pelos espíritos superiores, espontaneamente, aí esse espontaneamente fica uma coisa meio em aberto, quer dizer, Uhum. se a gente pode evocar isso ou não, conduzir isso ou não. Uhum. E eu já vi já o Divaldo, nosso saudoso Divaldo, falando sobre terapia de vidas passadas, regressão de vidas passadas, e colocando algumas alertas, algumas advertências, do tipo, se nós estamos aqui com o véu da amnésia, é porque tem que ser com o véu da amnésia mesmo, em algumas situações muito específicas que vai fazer bem para a pessoa saber mais sobre as suas vidas passadas. Em suma, mostrando que é uma questão bem delicada, que ela pode te ajudar, mas também pode te causar muitos malefícios, né? E aí, Uhum. como é que você lida com essa situação de você saber, né, no seu dia a dia, você trabalhando com isso, se você fica muito claro aquele caso que realmente é possível, ou é aquele caso que você já de cara já verifica que não é possível? Tá. O André é assim, ó, porque a regressão, que é a recordação de vidas passadas, ela tem uma interpretação para um grande número de pessoas de que é assim, para saber se foi Cleópatra, para saber se foi não sei quem, se fala muito assim no popular, para saber quem foi e tal. Mas a nossa finalidade, e da própria TVP, que veio antes de nós, não é essa. É uma finalidade médica. A TVP é médica, a nossa é médica, psicoterápica, é diferente, né? Digamos, é mais do que isso. Então, assim, ó, as regressões, na verdade, é que eu não dá para falar tudo hoje, assim, a gente leva 2 anos ensinando os alunos, né? Mas, assim, ó, tem 4 possibilidades de comando. O que quer dizer o comando? É quem assume o comando ali da sessão. A gente está ali, mas tem 4 possibilidades de comando. 90 e muitos por cento dos casos, a gente percebe que são seres espirituais superiores pelo clima que fica na casa, ali na sala ou em algum local, e também pela qualidade da recordação. A recordação, assim, ela vai diretamente aonde tem um problema. A pessoa tem fobia de lugar fechado, encontra o lugar fechado.
ela tem fobia de água, encontra uma água. Então tu vê que tem um algo assim mais do que quem que ela era, que não, isso não importa para gente. E quando a pessoa assim não tem fobia, pânico, depressão, tá, André? Ela quer saber para que ela reencarnou. Os mentores começam a mostrar aquela vida que ela era muito parecida com hoje, a outra vida que era muito parecida com hoje. Então a gente vê que tem um comando superior. Mas aí tem uma questão bem, bem importante. Pode acontecer, talvez em 3% das sessões, não dá para calcular, que o comando, a gente percebe logo ao início, não é dos mentores, é dos obsessores. Mas a gente consegue perceber. Como é que a gente consegue perceber? A gente vê que não tem uma coerência. Eu já tive alguns casos, não muitos, tá? Mas alguns casos eu já tive. A gente vê imediatamente. A pessoa começa a falar que está vendo uma baleia voando, que ela está vendo, não sei, sabe, umas coisas assim sem pé nem cabeça, que não tem nada a ver com o caso. E a gente sente que quem enxerga, enxerga, quem sente, sente que o ambiente não está legal. Então, assim, quem é que está atuando não são os mentores, são os obsessores. Mas sabe por que que os mentores permitem, André? Para a pessoa saber que está obsediada. É para isso que eles permitem. Porque eu já tive casos, um caso particularmente, assim, rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês, que a pessoa chegou no meu consultório para a primeira consulta e me falou assim, doutor, eu vim aqui, mas tem aqueles seis ali comigo. Eu não via, porque eu não estava naquela frequência. Ele via, tem aqueles seis ali comigo. Ele falou assim, aonde eu vou, aqueles seis vêm comigo. Bom, então, tá, fiz uma primeira consulta, ele toda hora olhava para lá, para os seis que ele via. Aí ele falou, doutor, Mauro, dá para fazer regressão com eles? E eu falei, olha, tentar pode. Se eles interferirem, a gente interrompe, senão a gente faz. Mas eu, sinceramente, fiquei em dúvida se eles iam deixar ou não, porque ele via os seis. Bom, aconteceu assim, ele veio no outro dia, deitou, fizemos aquela meditação, não é hipnose, tá? Fizemos a meditação, tudo. A recordação foi maravilhosa. Ele acessou uma ou duas vidas, desligou, aprendeu, entendeu? Maravilhosamente bem. Eu fiquei até surpreso. Quando terminou, que fomos conversar ali na mesinha de novo, ele falou, doutor Mauro, sabe o que aconteceu? Eu falei, não. Quando eu deitei, eu vi, ele era um grande médium, né? Eu vi os mentores colocar aqueles seis ali naquele cantinho e criar um campo de força para mim poder fazer o trabalho. Eu falei, pô, que maravilha, parabéns. Ele falou assim, só que agora eles dissolveram o campo de força e os seis estão aqui de novo do meu lado. Eu falei, bom, mas pelo menos conseguimos fazer o trabalho. Aí ele foi embora, olhando para trás assim, tchau, doutor Mauro, vou eu e meus amigos aqui. Aí eu encaminhei para o centro espírita. Então, esses casos, se a pessoa, já aconteceu da pessoa incorporar um obsessor, a gente interrompe. Ou se começa uma regressão, uma recordação que a gente vê que não é comandada pelos mentores, a gente interrompe e recomenda que vá num centro espírita ou espiritualista, de acordo com a crença dela. Bom, outros dois casos que podem acontecer. A recordação pode ser comandada pelo animismo do terapeuta ou pelo animismo da pessoa. Tudo isso no curso a gente ensina, mas 90 e muitos por cento, André, a gente percebe que são os mentores que estão comandando, tá? Não vou poder aqui explicar muito mais do que isso, tá? Mas então tem essas quatro possibilidades. Eu só gostaria só de lembrar que nós temos uma obra, né, do Dr. Inácio Ferreira, quando encarnado, né, Uhum. em que é Psiquiatria à Luz da Reencarnação. A obra que ele tem em 2 volumes. Eu tenho as obras aqui, inclusive, comigo. E é muito Uhum. interessante, se assemelha muito a esse trabalho que você está fazendo. Obrigado aí pelo esclarecimento. Eu- Agora, deixa só para completar, né, falando em psiquiatria, há uns 15 anos atrás, eu fui fazer um curso de formação em psiquiatria, porque eu queria trabalhar aqui no Hospital Espírita. E aí, logo no começo, ali no quarto, quinto, sexto mês, a gente foi assistir consultas de professores, professoras com pacientes. E aí, a paciente era uma psicóloga, uma moça, assim, uma psicóloga, e todos nós assistindo, e aí a professora fazendo a consulta para a gente aprender. E a patologia dela é que ela via um ser e escutava a voz.
e todo mundo interessado, interessado, e eu vou te falar bem sinceramente, assim, pensando assim, não fala, não fala. Sabe quando tem que botar a mão na boca assim para não falar? Mas chegou na hora que fizeram um rol diagnóstico de qual era a esquizofrenia dela, e eu não conseguia ouvir aquilo, tia. Mas eu falei, não fala, não fala. E aí pisei na bola e falei, professora, posso fazer um comentário? Ela, pode, Samuel. Eu estou começando agora o curso, eu sou novo aqui, né? Eu acredito que faltou apenas uma hipótese. Olha o que eu falei. Eu acho que faltou uma hipótese diagnóstica nesse rol diagnóstico que vocês fizeram. Tu já entendeu, né? E ela, é mesmo, doutor? Qual é a hipótese? Eu falei, olha, pode ser a última. Eu tentando assim ser simpático, entendeu? Pode ser a última, doutor. Assim, quem sabe ela está falando a verdade. Quem sabe ela está vendo um ser e está ouvindo uma voz e se fez um silêncio. Quando se fez silêncio, eu pensei assim, me ferrei, me ferrei. O que que eu tinha que abrir a boca? E ela disfarçou, falou, não, doutor Mauro, até pode ser mesmo. Falei, olha, já que ela falou que pode ser, né? Falei, então, se a moça concordar e a família dela concordar e a direção do instituto concordar, eu posso levá-la num centro e para afastar essa hipótese. Se afastar essa hipótese, ela tiver obsediada e fizer um tratamento e esse ser for encaminhado para a luz, aí me ferrei de vez. Então não é esquizofrenia, é mediunidade ou obsessão. Ela, interessante. E eu achei que ela estava falando sério, sabe? Saí até feliz. Falei, que bar, vamos ver, e vamos tomar um cafezinho já encerrar a conversa. No dia seguinte, estava no meu consultório, a minha secretária tinha um telefone, a minha secretária, eu atendi, alô, a Jurema, minha eterna Jurema. Doutor Mauro, estão lhe avisando que hoje tem uma reunião lá no Instituto, às 6 horas. Falei, hoje tem reunião? Mas eu não sabia. Não, tem uma reunião, a pessoa não faltar, tal. Eu nem pensei nada. Quando eu cheguei lá, entrei, estava toda a direção. Nunca tomei tanto cafezinho na minha vida e não chegava nenhum colega. E daqui a pouco eu pensei, eu falei, cadê o pessoal? Não está chegando, né? Não, doutor, a reunião é com o senhor. Não precisava falar mais nada, eu já sabia, né? E aí foi assim, meia hora mais eles falando, e eu, quem sabe a gente faz um trabalho científico a respeito. Isso aqui, eu não estou falando em religião, não tinha argumento, eles queriam me ver pelas costas. E depois de quase uma hora, eu falei, olha, então tá bom, vou me retirar. Fui expulso do curso, fui expulso da escola com 50 e poucos anos de idade, que vergonha. Então tá, até logo, abraço, abraço. Eu, não, não quero falar aqui, eu acho. Aí fui pro meu carro e chorei. Mas chorei, mas não por mim. Eu chorei pensando no século XXI, como é que pode, por causa de um preconceito, uma ideia que veio lá de 553 depois de Cristo, segundo o Concílio de Constantinopla, tu sabe disso, né, André? Chorei, chorei, chorei. E antes, pô, já está virando um podcast aqui, mas vou encerrar daqui a pouco. Antes disso, eu estava atendendo não, estava estudando na ala feminina do Estado Espírita. E tinha um dia lá, eu estava caminhando e chegou uma interna com uma microcefalia, e eles estavam bem perto da gente, aquela angústia, né? Ela chegou bem perto de mim e falou assim, doutor, eu ouço voz. Eu olhei para os lados e falei baixinho, o que que elas te dizem? Que é para me matar meu filho, isso, aquilo, tal. Eu falei, tá, quando é que tu vai ter alta? Dia tal eu vou ter alta, mas eu sempre volto, né, doutor? Tá, então quando tu tiver alta, tu vai lá ver tua filha, ver tua mãe. Tem algum centro espírita, ou algum centro? Tem um centro de Umbanda na esquina que a minha tia trabalha. Eu falei, então vai lá com a tua tia lá, tá? Faz tratamento. Mas depois eu volto, porque eu fico vendo. Tá, mas quem sabe tu vai te curar lá. Bom, passou. Quando eu estava no carro chorando de pena da humanidade, olha o que aconteceu. De repente eu estava chorando, eu vi assim na minha frente, assim, a um meio palmo, o rosto aquela moça, a microcefalia, me dizendo, doutor, eu ouço voz. Aí eu pensei, vou escrever um livro, porque eu fui escritor na vida passada, eu nasci com essa força, tenho 21 livros agora. Eu pensei, vou escrever um livro. E aí se originou o Doutor Eu Ouço Voz. Então a minha expulsão valeu, pelo menos, para escrever um livro, Doutor Eu Ouço Voz. Mas Tá. você vê que tudo é o tempo, né, Mauro? Se nós Hum, pegarmos a obra de Dr. Bezerra de Menezes, A Loucura sobre o Novo Prisma, ele já abordava isso lá atrás.
Doutor Uhum. Inácio, Psiquiatria Reencarnatória, Reencarnacionista, esse livro de 2 volumes. E eles escreveram lá atrás, né? De lá para cá, nós tivemos aí essa janela grande. E agora, recentemente, em 2023, a Associação Brasileira de Psiquiatria lançou Diretrizes Parte 1, de diagnóstico diferencial do que é orgânico e do que é espiritual. Associação Brasileira de Psiquiatria. Tá Então a vendo? coisa anda, a coisa vai andando, tem que ter paciência. Mas vai andando. Devagarzinho as coisas Ela vão, anda. as O... dificuldades vão sendo vencidas aí. Isso faz parte do caminho, né? Isso aí não tem como evitar. Bom, Bom, diante aí então da já que eu estou falando assim muito, eu vou falar uma coisa para vocês. Numa reunião nossa se manifestou Eurípides Barçanufo, nos agradecendo por estar continuando o trabalho dele. O trabalho do Eurípides era a terapia do espírito, né? Lembrar as pessoas que elas são espírito. Todo mundo sabe, mas recordar que somos espíritos. A psicoterapia reencarnacionista veio mostrar como fazer a reforma íntima. Todos nós sabemos que temos que fazer a reforma íntima, mas ela vem mostrar a personalidade congênita, Dr. Barcelos André Luiz, e como fazer a reforma íntima, Eurípides Barçanufo. Apenas a continuação, como falou, né, André Luiz, a fila anda. Então, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, e vai indo sim. E a gente vai indo junto. Bom, é isso. É, É legal, bom, pelo Fred? avançado aí já da hora, como a Hum, gente disse aqui no começo, o tema é muito longo, muito extenso para a gente querer tratar dele num encontro só. A gente vai ver se, de acordo com a disponibilidade aí do Mauro, a gente programa aí outros encontros aí para a gente dar seguimento aí, que as dúvidas são muito grandes, né? O assunto é muito importante, é muito extenso. E a gente vai conversando, né, Mauro? A gente vai programando outros, também até para divulgar o curso também, né? Acho que é uma coisa que vai ser interessante aí, a gente conversar a respeito disso, sobre o curso, e a gente vai conversando e vai dando seguimento. E eu tá. queria mais uma vez te agradecer muito, Ah, né, que isso. pela abordagem aqui inicial que a gente fez hoje, foi brilhante aí, você expôs o tema, fez um painel geral aí para a gente começar a entender, né, que o desconhecimento, pelo menos particularmente meu, a respeito do tema é grande, eu acho que dentro do meio médico é enorme, né? Então, acho que esses encontros assim são importantes para a gente ir dissipando essas trevas aí da ignorância nossa, né? Hum, Então, te agradecer mais uma vez e a gente Imagina. vai conversando e vai combinando aí para outros encontros e também a respeito do curso, né? Que eu acho que seria bastante interessante a gente divulgar isso também, tá Tá. bom? Então, agradeço Bom, aí a todos. tá, olha, isso aí, né? Bom, quem mais agradece sou eu, porque eu fico assim imensamente feliz, bastante emocionado assim de estar podendo mostrar a psicoterapia reencarnacionista. Eu quero falar para vocês assim, o que você já sabe. A questão mais polêmica não é a psicoterapia reencarnacionista, é a regressão, não é verdade? E eu sei disso, assim, desde que eu comecei o trabalho, eu sei que essa questão da regressão não pode recordar, não pode saber. Mas, na verdade, eu acho que vocês perceberam que o nosso método, ele segue fielmente o que fala na questão 399, embora aquela questão, né, André, o que quer dizer espontaneamente, né? Espontaneamente é quando vem espontaneamente. Agora, quando alguém deita, entra em relaxamento, em meditação, e os mentores vêm e comandam e disponibilizam aquela vida, eu acho que é espontaneamente, né, André? Porque poderia não vir, por exemplo, né? Mas assim eles vêm, eles ou elas também, né? Eles vêm, mostram. Se vocês quiserem, assim como eu sou um divulgador da psicoterapia reencarnacionista também, eu posso enviar gravações de sessões, particularmente de transtorno do espectro autista, que é um trabalho que a gente está fazendo gratuito. Até lancei, eu acho que eu te enviei, né, o Já Newton, me enviou alguns, sim. relação, Mas né? seria interessante, a gente pode divulgar no grupo todo aí. Bom, o livro é para divulgar, porque assim, eu não escrevo livro para ganhar dinheiro, até porque, a não ser um Paulo Coelho, outros assim, né, famosos, maravilhosos, eu escrevo livro para divulgar mesmo. Então, o Autismo e Reencarnação pode divulgar à vontade.
o Fogo Selvagem Reencarnação, que nós estamos com casos maravilhosos, pessoal, assim. Depois eu posso enviar gravações também. E o próprio livro, Fogo Selvagem Reencarnação, 12 casos que eu tenho, 10 casos se devem a queimaduras, incêndio, fogueira, explosões, e a gente vai acessando, desligando. E as melhores são incríveis. E eu não estou aqui para mentir para vocês, porque eu nunca fui mentiroso, agora ainda mais depois de velho, né? São incríveis a cada desligamento. Claro que pele demora um pouquinho, né? A pessoa vai melhorando, melhorando. Eu tenho fotos que uma vez alguém me falou assim: ah, isso é Photoshop. Eu falei, mas nem sei fazer Photoshop. Melhoras incríveis com o fogo selvagem. 2 casos foram devido à morte por congelamento e 10 por incêndio de destruir o corpo da pessoa. E isso a gente faz à distância, porque é muito traumático para a pessoa, muito. Então a gente faz à distância. E quando se recorda os tratamentos no hospital, todos vocês sabem, é maravilhoso. Tratamentos com luz, com cores, com sons, aquelas piscinas com aquela água especial que coloca o irmão, a irmã lá, e vai melhorando, melhorando. Quando acaba a sessão, a pessoa já está completamente recuperada. Então, só deslocar daqui a sintonia para cá, já desliga. 6, 7, 8 sessões por pessoa. Tem algo muito interessante que eu não sei qual é o motivo. Talvez seja o que a pessoa fez no passado, agora voltou. Tem uma tendência de repetição. Isso é algo assim muito que eu não sei bem ainda por quê. Eu só posso atribuir o retorno. A pessoa foi queimada numa vida, fogueira da Inquisição na outra, explosão numa mina na outra, fogo, 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 várias vidas, assim, não todas, mas os mentores disponibilizam várias encarnações em que aconteceu a mesma coisa. Eu não sei por que tem essa tendência de repetição, eu só sei que tem, mas dá para desligar. Então, se vocês quiserem, eu posso enviar gravações de autismo, de fogo selvagem. A gente pode combinar também, mas de repente fazer, fazer uns encontros aí, a gente discutir alguns casos assim interessantes e tal. A gente vai mantendo contato e a gente vai combinando e vai avançando aí, porque como eu disse, hoje é um tema muito grande e o tempo é curto. Então, eu acho que seja o começo aí de alguns encontros aí que a gente possa explorar melhor esse tema aí tão importante e tão desconhecido, né, de todos aí. É Então, verdade. Mas queria se puder agradecer. mandar esse material para a gente gostaria. Ah, não, olha, Com olha, certeza vai somar. André, eu vou dizer uma coisa para ti, André. Quando tu for escutar, escuta sentado. Não é porque tu vai cair no chão, tu vai ficar muito. Eu não fico mais impressionado, que 10 mil casos eu não impressiono mais, mas é uma maravilha. É uma maravilha. Assim. E aí tu vai ver que é o trabalho superior, que é o trabalho dos mentores mesmo. Porque assim, é tão coerente, tão maravilhoso o trabalho. E ao final, que eu não tinha falado, quando termina tudo, a gente pergunta para os mentores ou mentoras da pessoa se querem transmitir conselhos, orientações, instruções para a vida de hoje. E olha, invariavelmente, a pessoa que está deitada e captando e acessando, ela capta isso também, conselhos, orientações. É um trabalho maravilhoso. Eu posso falar porque não é meu trabalho. O trabalho é deles, nós somos apenas uma ferramenta. Eu vou enviar algumas gravações, ou uma ou duas de autismo e de fogo selvagem. As de fogo selvagem são muito impressionantes e as melhoras são fantásticas. Falei, aproveitando que eu sou meio falador, eu tentei falar com 3 dermatologistas, André. Tu sabe quando tu fala húngaro com um indígena do interior do Amazonas que nunca viu um ser humano branco? Foi praticamente a mesma coisa. Eu fui num evento, tinha um colega dermatologista que eu conhecia, me aproximei, como é que tá, aquela coisa toda. E falei, olha, meu colega fulano, eu estou tendo um sucesso em caso de epidermose bolhosa, pênfigo bolhoso, show de fogo selvagem para generalizar. E acessando as vidas passadas da pessoa, recordando, desligando, ele me olhou assim, vida passada? Sim, a origem está em vidas passadas, a reencarnação, né? Sim, espiritismo, né? Falei, não. E daqui a pouco eu parecia que a minha voz saía aqui, chegava aqui, ó, e voltava. Ele não conseguia entender, eu não estou criticando, é até engraçado, ele não conseguia entender o que eu estava falando.
A esposa do meu médico, que me salvou, o doutor Alexandre, é dermatologista. Tentei falar com ela, ela não entende. Sabe por quê, André? Porque reencarnação é religião. Mas reencarnação não é religião. Reencarnação é reencarnação. Não consegue entender. Até desistir, não vou, sabe? Mas eu vou mandar, vocês vão ficar bem impressionados, tenho certeza. Bom, Pô, pelo grato. adiantado aí da hora aí, a gente vai agradecendo ao Mauro mais uma vez. A gente vai mantendo contato, a gente vai fazendo Tá, outras reuniões aí para a gente discutir melhor isso, ver esses casos aí. E lembrando que isso vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube. Lá, depois eu vou te passar, Mauro, para você divulgar lá para o seu pessoal. E daí eu também vou colocar no grupo dos presidentes das AMES, para as outras AMES também tomarem conhecimento aí do nosso encontro e do tema e da importância do tema. tá. Então, eu queria agradecer muito ao Grato. Mauro e a gente vai mantendo contato aí para dar seguimento aí em reuniões posteriores aí a gente explorar melhor esse assunto. Tá bom? Tá Então, bom. agradecendo Eu que ao Mauro, agradeço. agradecendo a todos aí, a gente vai encerrando aí o nosso encontro de hoje. Então, uma boa noite a todos.